Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje, aqui no canal, nós vamos conversar um assunto muito legal. Principalmente, compreender a diferença entre dois processos, dois produtos que vêm se destacando muito no mercado, que é carne embalada com atmosfera modificada e carne embalada a vácuo. E hoje eu vou procurar explicar para vocês a diferença entre equipamentos e a diferença entre processos, contudo, complementando o que é melhor, o que não é melhor, qual é as vantagens e qual é as desvantagens. Antes de mais nada, eu quero falar realmente aos especialistas, aos professores, alunos, que eu não vou procurar usar aqui neste vídeo termos que são pertinentes a esse assunto. Por quê? Porque nós trabalhamos na linha de frente na área comercial, a gente procura passar esse tipo de informação mais simples possível, que o cliente, no caso o consumidor, ele consegue absorver essa informação de forma simples, de forma adequada, exatamente para ele. Então, eu já adianto, já peço desculpa aos professores caso eu acabe utilizando um termo diferente do que é praticado, tá bom? Até porque também a minha formação é administração, legal? Primeiro, vamos conversar sobre essa embalagem aqui. Ela é uma embalagem a vácuo, tá? E o que você pode já perceber de diferença dessa? Acredito que seja a coloração. Uma embalagem a vácuo, depois que você retira o ar e faz o processo de ausência de ar no espaço, no caso da carne, a mioglobina dela, que absorve essa oxigenação, fazendo com que a carne fique vermelha, ela acaba sofrendo uma oxidação e ela acaba se transformando em metamioglobina. Esse metamioglobina dá exatamente esse aspecto um pouco mais marronzado, certo? Mas isso não significa que a carne esteja estragada. Não, faz com que as bactérias não se desenvolvam de forma geral. Por isso que o embalamento a vácuo, ele tem como objetivo aumentar o prazo de vida útil do alimento e também protegê-lo a longos períodos, tá? Se a gente olhar, eu até gosto de falar muito isso, se a gente olhar as etiquetas, nós temos que prestar atenção nas etiquetas. A etiqueta, no caso, até vou me abrir aqui, no caso, a Marfrig, eles são excelentes em informações, tá? Se você olhar atrás da etiqueta, eles falam a data de produção, a data de embalagem, a data de validade e em destaque, a data de validade a 7 graus, certo? A tara da embalagem e aí depois fala conservação doméstica, validade menos 12, pode ter a durabilidade de 12 meses para de validade. Validade menos 4, congelador, pode ter a validade de 6 meses. Então, essa informação é extremamente importante, porque muita gente acha que uma carne dessa embalada a vácuo tem um prazo de validade de somente 3 meses, refrigerada. Porém, se você congelar, você consegue ainda mais estender esse prazo de validade. Isso não é uma norma da empresa, isso é uma norma do Ministério da Agricultura, que tem uma vigilância sanitária dentro do frigorífico, tá? Bom, e como que a gente percebe? A gente percebe que o processo é a vácuo quando a tampa e o fundo são flexíveis. Olha só como que é mole essa embalagem, tá? Essa embalagem aqui, independente da forma que ela é feita, ela pode ser feita, por exemplo, no saquinho. Ela pode ser feita num saquinho. No saquinho a vácuo, você pode observar que a tampa e o fundo são flexíveis, tá? Coloco a carne, coloco no processo de vácuo, de câmara de vácuo. Também posso fazer num processo de termoformadora, ou belt machine, ou câmara dupla, que são usadas mais nas áreas industriais, tá? Sempre vácuo processo de vácuo, sem a utilização da tecnologia skin,
sempre é flex, sempre a embalagem é flexível, tá? Atmosfera modificada. No atmosfera modificada, também ele segue as mesmas normas em questões de boas práticas e higienização, tá? Como que a gente pode ver aqui, as duas têm o certificado de CIF e são empresas diferentes, tá? Nós estamos falando aqui de uma empresa que a distribuidora é o Pão de Açúcar e o fabricante é Barra Mansa, inclusive fabricando produtos excelentes. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que aqui ele segue as mesmas normas, mas a principal diferença aqui é a coloração. O que a gente pode observar aqui? Que a coloração ela é mais vermelha. Por que ela é mais vermelha? Porque ela está em contato com o oxigênio? Sim. Ela está em contato com o oxigênio, porém, o oxigênio adicionado aqui internamente, ele é extremamente controlado, ele é extremamente calculado a forma que é aplicado aqui dentro. Tá? E como funciona esse processo, já tem um vídeo no canal explicando, mas vale lembrar. O processo de atmosfera modificada nada mais é que retira todo o ar que nós estamos respirando, que tem aí vários tipos de gases, uma porcentagem alta de oxigênio, retira todo esse ar e aplica o gás. Esse gás é uma mistura de gás carbônico, nitrogênio e o recomendado é alto teor de oxigênio, tá? Para quê? A mioglobina aqui dentro, ela entra em contato com o oxigênio aplicado, tá? E desta forma ela consegue estender o prazo de coloração dela. Já o prazo conservador é uma reação entre o gás carbônico, o alto teor de oxigênio e o nitrogênio aqui internamente com a carne. Obviamente tem outros fatores como o processo de manipulação, o processo de logística, o processo de armazenamento, o processo do ponto de venda de forma geral. Tá? E qual que é a embaladora que faz atmosfera modificada? Sempre as embaladoras que fazem atmosfera modificada é fundo rígido. Olha só. Por quê? Antônio, mas se eu fizer vácuo? Se eu fizer somente vácuo, sem nenhuma tecnologia especial aqui, o que eu vou fazer com a embalagem? Eu vou pegar uma embalagem aqui. Olha só. Se eu pego uma embalagem dessa e faço vácuo, olha o que vai acontecer. Ele vai amassar por falta de pressão, certo? Se eu colocar atmosfera modificada, eu tiro todo o ar, substituo pelo oxigênio, pelo ar, a atmosfera modificada que está no cilindro, desculpa pelo termo oxigênio, pode ser variáveis tipos de gases, e depois eu selo, tá? Com a substituição, o ar controlado aqui dentro com o produto. Selo e aí se transforma nesse produto maravilhoso que vocês estão olhando, tá? O prazo de validade. O prazo de validade, ele destaca aqui que nós estamos falando aí de aproximadamente, aqui ele está falando assim, mais de 15 dias do prazo de validade, o que é extremamente aí, que fabuloso. A gente consegue observar o quanto de controle de estoque essas empresas, controle de temperatura, controle de processo essas empresas estão tendo. Nós estamos falando aqui num produto fresco, tá? É um produto que não necessariamente precisa ser congelado, tá? É um produto que, se for congelado, você perde o principal objetivo do processo dela, porque o congelamento é um tipo de conservador, um tipo de modo de conservar, e a atmosfera modificada é outro tipo de modo de conservar, tá? O atmosfera modificada, ele vem primeiro, eu acredito, pelo fator estético. A gente tem que muito observar isso, porque é mais bonito, tá? É mais bonito. Mas, Antônio, qual que é melhor e qual que é pior? Depende muito. Depende muito. Eu falo que o mais bonito, com certeza, é o ATM para alguns produtos. Carne moída. A gente está falando aí de alguns bifados. Porém, quando tem para cortes especiais, eu particularmente prefiro vácuo. Porque
você colocar, por exemplo, um tomahawk aqui, você colocar um chorizo aqui, ele vai ficar um pouco esquisito, porque ele não vai preencher toda a embalagem, né? Ele vai ficar um pouco solto. Essa é o meu gosto, tá? Não é que é regra do mercado, apesar que mesmo lá fora do Brasil, eu nunca vi cortes especiais embalados a vácuo, tá? O que eu vejo são cortes do dia a dia com atmosfera modificada. Já cortes especiais a vácuo, com uma boa etiqueta, uma boa apresentação, uma boa manipulação que a gente pode observar aqui de forma geral, tá bom? Outro fator importante também é o peso. A gente observa aqui que o peso é de 500 gramas. Tá? E eu acredito que não pode passar muito disso, senão já vira um produto muito grande. E tem que lembrar que pelo menos 40% de espaço da embalagem ela tem que estar disponível. E sim, tem que estar disponível para circulação do gás. Tá bom? Então, resumindo, atmosfera modificada, o que é? Retira o ar e coloca o gás. Qual equipamento que faz? Seladora de bandeja ou termoformadora, porém sempre com fundo rígido, tá? Embalagens a vácuo para carne, a coloração é assim, é normal, por falta de oxigenação, sempre a tampa e o fundo flexível, tá? Esse é o processo a vácuo, pode ser feito numa câmara de vácuo, pode ser feito numa termoformadora. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É um bate-papo que eu sempre procuro conversar. Obviamente, caso vocês queiram estender esse assunto, entre em contato comigo, envie um e-mail e vamos conversar para decidir qual que é o melhor processo para você. Porque não existe o processo correto. Existe, vamos adequar o melhor produto, o melhor processo para você de forma geral. Tá bom? Gente, é isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Não se esqueça de curtir e seguir o canal, beleza? Valeu!